Vamos lá? Fala. Opa, turminha! Vamos lá. Olá, turma! E se eu falar com essa voz? Hã? Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Café com a Nath. Opa! Muito bem, que bom que você está aqui comigo, mais um café. Hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar de um assunto bem bacana, ou seja, a gente vai explorar um pouco mais essa história de como ser um líder 4.0. Por quê? Porque você precisa, se você não tem essas competências, você precisa desenvolver. Então vem comigo que a gente vai aprender muito mais sobre isso. Mas antes disso, se inscreva no meu canal, curte, compartilha com seus amigos, ativa o sininho, que essa é a coisa mais importante, deveria estar como primeiro lugar. Muito bem, então bora lá, roda a vinheta. Muito bem, então vem comigo. Essa conversa do líder 4.0, ela no fundo, ela existe, gente, para que a gente possa conseguir trazer uma performance maior para o nosso time. Ou seja, se a gente conseguir alavancar, aprender com isso e poder alavancar a performance do time, a gente vai estar realizando o que é ser um líder 4.0. Pegou essa? Muito bem. Vamos explorar cada uma aqui. Primeiro vamos para o multifuncional. Quando a gente fala de multifuncional, a gente está falando de uma liderança, veja se você se identifica, se você se vê nisso. Aquele líder que consegue navegar, por exemplo, em diferentes hierarquias. Então eu consigo falar com o meu time ali de operação e consigo também me posicionar com a alta liderança. Eu consigo adaptar minha linguagem para uma linguagem mais simples e ao mesmo tempo uma conversa um pouco mais estratégica, né? Que eu não vou entrar em grandes detalhes, eu vou olhar mais a big picture. Então eu consigo também entrar numa reunião que é de finanças e entender um pouco do que eles estão falando, muito embora a minha formação seja outra. O que esse líder multifuncional tem? Ele consegue navegar na companhia e no que ele faz, no que ele pratica, de uma forma flow, percebe? De uma forma que vai, funciona. Agora, por que ele precisa ter tudo isso? Por quê? E como é que ele tem tudo isso, na verdade? Como ele cria esse traquejo, essa coisa? Ele cria esse traquejo por quê? Porque vai atrás de experiências diferentes. Então, por exemplo, você participar de uma, sei lá, de uma comunidade, né, socialmente, para exercitar uma mentoria, até você aprender, excelente! Você está aprendendo, você está buscando alguma coisa que você possa encorpar, criar musculatura e adquirir essa competência que é tão fundamental para aquele líder que é o líder multifuncional. Uma outra coisa que você pode fazer. Ai, nada a ver, Natália, fazer um curso que está fora da minha área. Tudo a ver, tudo. Tem que buscar um curso fora da área, porque as atividades hoje, o nosso trabalho hoje, ele não é mais linear. Então, quanto mais conversa, quanto mais, olha essa, repertório você tiver, melhor você vai ter um posicionamento aí nessa liderança 4.0. E o que faz esse 4.0? Ele não faz o seu, ele faz os outros fazerem. Então, essa é uma coisa mágica que eu já linko aqui com um segundo ponto. O segundo tópico está ligado à inteligência emocional. Então, para a gente falar da competência de inteligência emocional, a gente tem que lembrar, só fazer uma atualização desse frame na nossa cabeça, né? Então, o que diz o papa da inteligência emocional, que é o Goleman, que é aquele cara que é um cientista, que de soft não tem nada, e criou a história do coeficiente emocional. Ele diz o seguinte pra gente. Ele diz que você primeiro tem que ter um autoconhecimento. Então, buscar beber de fontes que você se conheça mais, que você entenda quais são os seus limites muito bem, quem é você, o que você gosta, o que você não gosta, o que te incomoda, enfim, se conheça e se explore mais nisso. Busca uma outra coisa que é você conseguir trabalhar bem e equalizar bem as suas emoções. Então, antes a gente falava controle das emoções, mas ele atualizando essa história, ele traz como a gestão mesmo das suas emoções. Como é que você trabalha suas emoções, né? Então,
você não pode surtar a todo momento, ainda mais no trabalho, né? E não podia nem em casa, então como é que você trabalha esse lado que é tão importante? A outra coisa é a sociabilidade, que é uma coisa muito legal, que está ligada a você não ter uma relação muito simples também com a vida, que é trabalho, ganho dinheiro, tá tudo certo, sustento a minha família. Como é que você pode trabalhar como uma pessoa socialmente, né? E aí ter preocupações que vão além. Então, por exemplo, eu não posso estar desconectado do que é e como eu pratico, né? Algumas ações simples ligadas a ESG. Então eu preciso entender um pouco disso, não dá para estar descolado desse mundo. Você está descolado desse mundo? Se você está descolado desse mundo, precisa atualizar isso. Por quê? Porque senão você não está dentro daí de uma exigência que é ser um líder, que é conectado ao mundo moderno. Muito bem, agora falando um pouco do terceiro aspecto, que é a competência de gerenciar conflito. Como a gente falou um pouco até na anterior, assim, o que a gente tem que fazer na hora que está pintando o conflito? Primeiro, entender assim, o que está gerando aquilo. Entenda a causa raiz, porque muitas vezes aquilo que está acontecendo acima da linha d'água não é o que está acontecendo abaixo da linha d'água. Então, como eu faço isso? Como eu identifico isso, Natália? Como é que eu percebo quando isso está acontecendo? Quando você vê, por exemplo, que as pessoas estão usando defesas, quando elas estão defendendo a sua área, estão defendendo um nome, estão defendendo, e vai além da defesa do que é importante para a organização. Muitas vezes os nossos interesses pessoais, eles entram na frente. Então a gente, naquela história de, puxa, eu defendo muitas vezes muito mais as minhas individualidades ou o meu pensamento do que um pensamento do que é importante para a empresa, para a organização, para aquela comunidade que você está inserido. Então esse pensamento de gestão de conflito, ele tem que ter em vista assim, o que está por trás? O que está abaixo da linha d'água? Será que tem alguém ali que está desconfortável com a decisão? Ali a gente pode tomar uma decisão, por exemplo, de ter uma conversa à parte e não expor as pessoas. Então isso é uma coisa importante de como agir e não assim, para tudo. Porque o parar tudo também não dá abertura para as pessoas dizerem o que pensam. Muito bem, e você pratica isso ou não pratica no teu dia a dia, na forma como você se expõe? Vamos passar para um próximo, que é a inovação. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando de uma cabeça, não é uma cabeça assim, nossa, eu vou inventar. Não vai inventar nada. O que tem que ter o mindset do líder 4.0 que está atento à inovação? Ouvir as pessoas, ouvir diferentes ideias. E aqui tem uma coisa super importante que é ter presença, né? Então, ouvir as pessoas é ouvir genuinamente. O que devia acontecer quando as pessoas participam de uma interação? As pessoas deviam se desconectar do celular, desligar o seu desktop, estar realmente presente. A gente deixou de fazer isso por uma série de razões e acho que o mundo digital, né, e esse mundo muito louco, moderno, trouxe isso, né, muito ambidestro, mas a gente precisa fugir um pouco dessa história e falar assim, peraí, deixa eu ouvir uma boa ideia. Deixa eu ouvir isso aqui. Isso aqui é como você trabalha a inovação. Então, uma das coisas da inovação é você poder sentar com o teu time e fazer uma sessão de problem solving. Quando você está discutindo como resolver um problema com o teu time, você está sim trabalhando em inovação, porque você pode ter uma ideia ali que seja diferente de como é feito hoje. Então pega essa, ouve a turma e estabeleça, por exemplo, sessões de problem solving, que é um como fazer, que tem tudo a ver com esse líder 4.0. Você faz isso, você pratica, você traz as ideias prontas. Vamos refletir sobre essa história. E por último, e não menos importante, eu diria que muito importante, é a história de estabelecer relações de confiança. Então, quando a gente fala de relações de confiança, a gente está entrando num cenário de interação. Interação é igual a confiança. A gente falou muito disso no nosso vídeo aí, que a gente fala sobre esse tópico de confiança. As interações, elas têm que ser interações que eu realmente me preocupe com o outro, que eu realmente ouça, pratique a escutativa, que eu realmente estabeleça, eu confio em você, você confia em mim. Então uma relação que ela é não uma monoway, mas sim dois caminhos aqui na história. Isso é super importante, tá, gente? Porque não existe liderança hoje, uma liderança moderna, uma liderança que
estar conectada com as pessoas e com esse mundo colaborativo sem você ter uma confiança com o seu time. Coisa super legal, assim, que eu estudei recentemente, assim, tem uma pesquisa que saiu super nova de Harvard que diz que os nossos, sobre neurociência, né? Os nossos neurônios, eles completamente ascendem, eles ficam num outro formato quando a gente interage. Então, a confiança, ela passa muito por isso, né? Quando o nosso cérebro, ele está de fato interagindo e se conectando genuinamente. Então, para que a gente consiga estabelecer relações de confiança, é muito importante a gente ter interações verdadeiras, genuínas e de fato estar atento ao outro. Isso te ajuda a de fato criar um ambiente não só de bacana, legal, confortável, mas um ambiente de altíssima performance, né? Porque aqui eu estou conseguindo estabelecer competências que são exigidas pelo mundo moderno. E o mundo moderno pede pra gente ser assim. Aí a pergunta que fica aqui: você é assim? Você se sente dessa forma? Se não tá muito dentro da tua realidade hoje, busca isso, mas busca incessantemente no teu dia a dia, porque isso vai fazer com que você seja um líder de sucesso e faça com que as pessoas que estão sobre a sua gestão e liderança sejam pessoas também de sucesso. Muito bem, então para a gente fechar a conversa boa de hoje, vamos retomar. Multifuncional, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter uma experiência ampla, aumenta o teu repertório. Inteligência emocional, o que a gente precisa ter? A gente precisa conhecer de si e conhecer do seu time, conhecer quem são as pessoas, o que elas valorizam, o que elas comem, o que elas vivem. Terceiro, conflitos. Vai ter gestão de conflito. O que eu preciso entender? A causa raiz do conflito. Entender o que está por baixo do iceberg. Quarto, inovador. O que é esse líder inovador? Atenção às pessoas. Se conecta com aquilo que teu time está contando. Se conecta com novas ideias. E por fim, se você fizer tudo isso, você vai estabelecer, sim, relações de confiança. Relações essas que, através das interações que você tem, você vai conseguir ser um líder de alta performance e fazer com que o teu time seja um time de alta performance. Muito bem, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Mas antes dessa quarta-feira, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta, coloca uns tópicos legais aqui que você gostaria de ver comigo. Muito bem, até quarta. Valeu!